Hoje a gente viu que a Palestina foi reconhecida como um país por 3 países importantes, que são a Irlanda, a Espanha e até mesmo a Noruega, né, gente? Só que assim, por um lado, isso é um progresso muito grande para a Palestina, mas por outro lado, Israel viu isso como uma afronta enorme, chegando ao ponto de falar assim aqui, ó, embaixadores israelenses que estão presentes nesses 3 países. Metam pé, vazam daí, porque isso aí não tá muito seguro não, né, gente? Agora, vamos falar. A Palestina tem chance ou não de se tornar um país? E o que tem de principal para que a Palestina se torne um país e se ela pode se tornar um país? Vamos falar sobre isso, porque tem muita coisa que você precisa aprender aqui e entender sobre a Palestina e sobre Israel e por que essa briga é tão grande, tão profunda assim. Vamos lá, o que precisa para um país ser conhecido como um país, gente? As coisas básicas para um país falar assim, somos ou um país, ou pelo menos para entrar com um pedido falando que você é um país, são essas 4 coisas que são primordiais. Sem isso aqui você não consegue nem entrar com um pedido, né? Que é a população, ter um território fixo, um governo e a capacidade de exercer esse governo, né? A Palestina tem isso? Vamos lembrar. A população palestina realmente existe. O governo a gente também tem. Território também temos território. E capacidade, a gente tem uma capacidade duvidosa. Só que se a gente pegar esses últimos 3 fatos de juntar, a gente vê que não vai dar bem, que não vai colar. Porque a gente tem que pensar. Primeiro, a Palestina está dividido entre 2 territórios, a gente já sabe disso, né, gente? Assim, 2 territórios bem distintos que são divididos por Israel, né, que é a Cisjordânia e a faixa de Gaza, tá? E, aliás, esses 2 territórios pertencem ao território da Palestina, só que são governados por governos diferentes, né? Temos a Cisjordânia, que é governado por um outro tipo de governo, né, que é o Ratan, e outra lá a gente também tem, que é o fato de que a faixa de Gaza é governada pelo Hamas, que é reconhecido como um grupo que faz certos atentados, né, gente? Então não é um grupo muito democrático. Mas embora a gente tire tudo isso, né, toda essa burocracia toda, a Palestina consegue ter os requisitos para conseguir ser feita, ou então um pedido dizendo que é um país, né? Pelo menos para os outros países, como por exemplo a Irlanda, a Noruega e claramente a Espanha, né? Não somente esses países, como também 143 países. E quando foi feito esse pedido, lançado lá na ONU, gente, para que a Palestina seja reconhecida, a maioria dos países votaram favorável, ou seja, todo mundo considera que a Palestina seja um país reconhecido, tá? Só que vem um problema muito grande, porque embora 70 e tantos % de pessoas e de países, né, na verdade, tenham colocado que a Palestina é reconhecida, que a Palestina é válida, tem todos os requisitos morais para conseguir se tornar um país, a gente vê que uma galera boa aí praticamente não considera isso, né? Que, ou seja, 25 países que foram votar, né, dos 193, a gente viu que 25 falaram, não vou opinar sobre isso. E o resto decidiu votar contra. E aí temos os pessoais que votam contra, ou seja, Argentina, Israel claramente votou contra, Estados Unidos, República Tcheca, Hungria, né? Também tinha vários outros países que votaram contra, exceto o Brasil, que não votou contra e votou a favor ao reconhecimento da Palestina. Mas isso aí a gente já tava pra perceber, né? Só que o que acontece? Não é simplesmente fazer essa votação que vai falar, pronto, Palestina é um país declarado e tá tudo bem, tá tudo ok, tá, gente? Tem que passar por um outro tipo de conselho, que é o Conselho de Segurança da ONU, tá? Que a gente tá vendo que o Brasil tem uma grande referência aí nesse conselho, só que querendo ou não, quem manda e desmanda pra isso é claramente os Estados Unidos, que tem o poder de falar assim, aqui, remova, não vai virar um país, tá? A Palestina não vai ter um país e não existe Palestina, tá? Que é provavelmente o que os Estados Unidos vai fazer. Não por esse momento agora, porque a gente tá vendo que o Biden tá prestes a ter uma disputa eleitoral e isso pode interferir muito grande para ele na disputa eleitoral, mas provavelmente se Trump entrar, eu acredito que não vamos ver claramente o Estado da Palestina existindo, né, gente? Tá, mas por que a Palestina quer virar um estado? O que muda se a Palestina virar um estado? Gente, a Palestina, se ela virar um estado declarado, a gente vai ver que, assim,
grande parte dos assentamentos que a gente tem na Cisjordânia, principalmente, não na faixa de Gaza, mas sim na Cisjordânia, que é controlado principalmente pelo Estado de Israel, tá, gente? É um governo muito louco lá que a gente tem que dizer. Pedaços são completamente, né, governados pelo governo da Cisjordânia, né, que as pessoas lá escolheram, e aliás, o outro pedaço é dividido entre o governo de Israel e o governo da Cisjordânia, e um pedaço é completamente administrado por Israel. Então é uma coisa muito doida lá quando a gente fala de administração de governo. Mas se for reconhecido como um país, claramente a gente vai ver que Israel vai perder um pouco de liderança ali naquela área, né? E assim vai ser reconhecido a Palestina como um país. E a Palestina, se virar um país, ela claramente vai ser o quê? Vai ser colocada como direito de fazer relações internacionais com outros países, de fazer acordos, de fazer votações, ou seja, vai tornar os direitos que a gente tem básico de qualquer país que tenha aí, né, reconhecimento pela ONU, ou seja, para ter reconhecimento pela ONU, precisa passar por essas aprovações. E a Palestina ainda não passou. Então, embora os países tenham dado apoio, uma imensa maioria de gente tenha falado que a Palestina possa se tornar um país, o que vai pecar mesmo para que a própria Palestina não torne um país é o fato do Conselho de Segurança da ONU, que vai ter que passar, e claramente os Estados Unidos não vai deixar que isso aconteça, gente. Por quê? Principalmente depois que a gente viu o pedido do TPI, né, claramente para Benjamin Netanyahu, a gente viu que os Estados Unidos deu uma mudança drástica no tipo de meio como ele lidava com a Palestina e com Israel. Declarou apoio básico a Israel e claramente não somente os Estados Unidos, como também o Reino Unido falou que é uma coisa mirabolante você jogar o Benjamin Netanyahu acompanhando com o pessoal do Hamas, que fizeram aqueles estragos, e o motivo do porquê a gente viu que foi condenado, pelo menos o pedido foi feito para que Benjamin Netanyahu seja aí preso pelo TPI, né? E assim, vamos falar sério, né, gente? Comparar a influência para a causa da fome lá na faixa de Gaza com homicídio, com outras coisas, não bate, né? E realmente, nesse ponto, a gente tem que concordar com os Estados Unidos e com o próprio Reino Unido, que falou assim: isso tá muito errado, e isso claramente aí não era nem para ter acontecido um pedido tão grave de prisão assim no TPI, né? E claramente isso dividiu opiniões, dividiu todo mundo, porque a gente viu metade falando que isso aí tem que acontecer mesmo, prende Benjamin Netanyahu, e tinha uma metade que não queria que Benjamin Netanyahu fosse preso e ficou caladinho sobre o tema, mas falou assim: vamos ficar aqui do lado de Benjamin Netanyahu. E tinha uma micro galera que tava ali presa no meio, que tava assim, entre a cruz e a espada, e não sabia muito bem o que queria da vida, né? Que claramente é a Alemanha, né? A Alemanha chegou, primeiramente, nos dias falando: olha, eu não concordo com a França, eu acho que isso aí tá meio extremismo, vocês prenderem Benjamin Netanyahu no TPI. Não concordo com esse pedido. Aí, de repente, a gente acorda hoje cedo com a Alemanha falando: pois é, né? Eu acho errado o pedido de prisão, mas se Benjamin Netanyahu pisar aqui na Alemanha, a gente vai ter que prender ele. Então, é isso, né? Então, assim, jogando entre dois lados totalmente diferentes, né, gente? E não tem nem o que falar da Alemanha, tá, gente? A Alemanha tá entre a cruz e a espada, porque a maioria dos países que são da União Europeia estão apoiando a Palestina. A gente já viu que vários países declaram claramente o apoio à Palestina, só que da mesma forma parece que a Alemanha não dá muito de acordo com o que eles vêm colocando. Só que ela também precisa ter um apoio dentro da União Europeia e acaba tendo que não brigar muito e não entrar muito em conflito. Mas que Benjamin Netanyahu conseguiu ser um dos mais polêmicos da história, a gente não tem que falar nada, né? Porque dividiu todo mundo, tá todo mundo perdido sobre o tema de Israel. Porque da mesma forma que a gente vê que tem gente apoiando a Palestina e criticando, né, como propriamente disse, dos países que falaram que a Palestina tinha que ser considerada ou fizeram reconhecimento da Palestina, né, a gente viu que Israel falou: olha, vocês estão travando o nosso direito de resposta, né. E esses mesmos países já confirmaram assim: olha, a gente tá vendo que o que o Benjamin Netanyahu faz tá um pouco exagerado, tá passando dos limites, mas realmente, Benjamin Netanyahu e claramente Israel tinha direito de resposta ao que o Hamas fez. Só que a gente sabe que, assim, Hamas
e Israel. Vamos comparar a faixa de Gaza e Israel. Israel tem muito mais suporte para uma guerra do que a faixa de Gaza. O que preocupa mais o cenário internacional, o que faz que Benjamin perca totalmente esse apoio, é o fato dele conseguir ter muito mais armas, muito mais coisas do que claramente a faixa de Gaza. Ou seja, claramente ele ia conseguir fazer um estrago muito maior do que a faixa de Gaza faria, no caso, em Israel, né? Mas assim, vamos falar que quem começou tudo isso foi o Hamas. Então, vamos nem dizer nada. É a mesma coisa se a gente fosse comparar. Vamos fazer uma guerra entre Estados Unidos e Brasil. Quem teria mais força para essa guerra, né, gente? Claramente, os Estados Unidos têm muito mais força do que o Brasil, né? Então, se tivesse fazer um estrago, o estrago seria muito maior pro Brasil do que, claramente, pros Estados Unidos. Entenderam agora o que eu tô querendo dizer pra vocês? Mas vamos voltar pro fato da Palestina, tá, gente?